E aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Vamos começar com os números naturais. Quem seriam os números naturais? São os inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se você somar um número natural com outro número natural, o resultado com certeza é natural. Então nós dizemos que a adição é fechada para os naturais. A multiplicação também. Se você multiplicar um número natural por outro número natural, o resultado com certeza é natural. Então a multiplicação também é fechada para os naturais. Já a subtração não. Se você pega um natural e retira dele outro número natural, o resultado nem sempre é natural. Por exemplo, se você pega o número 2 e retira o número 3, 2 menos 3 é igual a menos 1, que não é natural. A subtração não é fechada para os naturais. E a divisão? Sempre que você divide um natural por outro natural, o resultado é natural? Nem sempre. Nem sempre a conta é exata. A divisão de dois números naturais não é fechada. E ela é chamada divisão euclidiana. Vejam a representação. O símbolo dos números naturais é essa letra N. E o conjunto seria 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos fazer algumas divisões. Por exemplo, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Então, 10 pode ser escrito como sendo 5 vezes 2 mais 0. É a divisão euclidiana. Notem que o resto foi 0. A divisão é exata. Agora, se nós dividirmos 9 por 2, 9 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 2, 8. Para 9, 1. Sobrou o resto 1. Nós não podemos acrescentar a vírgula e continuar a divisão, porque senão o número deixou de ser natural. Então a divisão com números naturais é a divisão que deixa resto. Nós podemos dizer que 9 é igual a 2 vezes 4 mais 1. Para generalizar, se nós dividirmos o número A pelo número B, encontramos um quociente Q e um resto R. E esta representação pode ser feita assim. A é igual a B vezes Q mais R. Às vezes, aparece essa divisão no vestibular. Divisão com números naturais, a divisão euclidiana. Vejam esse exemplo. Dados dois números naturais, A e B. Dividindo-se o número A pelo número B, encontramos quociente 2 e resto 6. Dividindo-se A mais 2 por B, encontramos quociente 3 e resto 1. Calcule o valor de A mais B. Bom, ele começou dizendo que dividindo-se A por B, o quociente é 2 e o resto é 6. Vejam a representação. A dividido por B, quociente 2 e resto 6. Transformando em equação, A é igual a B vezes 2 mais 6. Ele disse também que dividindo-se A mais 2 por B, encontramos quociente 3 e resto 1. Vejam a representação. A mais 2 dividido por B, quociente 3 e resto 1. Transformando em equação, A mais 2 é igual a B vezes 3 mais 1. Dá para a gente montar um sistema. Veja o sistema. Primeira equação, A igual a 2B mais 6. E segunda equação, A mais 2 igual a 3B mais 1. Para resolver esse sistema, nós vamos substituir a primeira equação na segunda. Notem que na primeira equação, A é igual a 2B mais 6. Substituindo na segunda, no lugar de A, escrevemos 2B mais 6. E mais 2 igual a 3B mais 1. Subtraindo 3B dos dois lados, encontramos 2B menos 3B, fazendo a conta 6 mais 2, mais 8. Tudo isso igual a 1. Agora nós vamos subtrair 8 dos dois lados. 2B menos 3B encontramos menos B, igual a 1 menos 8, que é igual a menos 7. Então, menos B igual a menos 7. Multiplicando por menos 1, encontramos B igual a 7. Falta agora encontrar o valor de A. Vamos pegar a primeira equação. Lembra da primeira equação? A é igual a 2B mais 6. Substituindo B por 7, A igual a 2 vezes 7 mais 6. 2 vezes 7, 14, e mais 6, 20. A igual a 20. Como ele pediu para nós calcularmos A mais B,
A mais B é o mesmo que 20 mais 7, 27. Além dos números naturais, nós vamos ver também os inteiros e os racionais. Vejam as representações. O conjunto dos números inteiros é representado por esse símbolo, Z. E os números inteiros são o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e assim por diante. Números racionais são aqueles números que podem ser escritos na forma de fração. O símbolo é essa letra Q. E eu até representei o conjunto. O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números x pertencentes aos reais, tais que x é igual a dividido por b, sendo que a é o número inteiro e b também é o número inteiro. Então o número é racional quando ele pode ser escrito na forma de uma fração com numerador e denominador inteiros. E notem que se vocês pegarem, por exemplo, 10 dividido por 2, 10 dividido por 2 é igual a 5. O número inteiro também é um número racional. Se você dividir 1 por 3, 1 dividido por 3 é o mesmo que 0,333 e assim vai. É uma dízima periódica. Também é um número racional. Com relação a números racionais, uma coisa que às vezes aparece nos vestibulares é a fração geratriz da dízima periódica. Qual a fração que gerou a dízima periódica? Tem dois tipos de cálculo. Veja o primeiro cálculo. 0,333 e reticências. Isso é uma dízima periódica. Notem que o número 3 vai se repetir indefinidamente. Ela tem período 3. Tem uma regra prática para montar a fração. Você coloca um traço de fração, em cima do traço de fração você repete o período. O período dessa dízima é 3, é aquele número que se repete. E embaixo você coloca tantos noves quantas forem as casas periódicas. Como só tem uma casa em cima, você coloca um único 9 embaixo, ficando assim com 3 nonos. Simplificando, 1/3. Veja o outro exemplo. 0,626262 e assim vai. O período dessa dízima é 62 e ela tem duas casas. Então nós colocamos em cima da fração 62 e embaixo 2 noves, pois são duas casas periódicas. Nem sempre a dízima começa com 0. Olha esse terceiro exemplo. 1,313131 e reticências. Agora, para resolver, nós vamos separar em duas contas. 1, que é a parte inteira, e mais a parte decimal, 0,313131 e reticências. O 1 mais 0,313131, o período é 31. E nós vamos dividir por 2 noves, pois são duas casas periódicas. Ficamos com 1 mais 31 sobre 99. Tirando o mínimo, mínimo entre 1 e 99 é 99. 99 dividido por 1, 99, vezes 1, 99. E mais 99 por 99 é 1, vezes 31, 31. Somando em cima, 99 mais 31, encontramos 130 sobre 99. O que nós acabamos de ver agora foi a dízima periódica simples. Também temos a dízima periódica composta. Qual seria a dízima periódica composta? Após a vírgula, antes de começar o período, existe uma parte não periódica. Vejam como fica o cálculo. Olha essa dízima. 0,21311313. Notem que o período dessa dízima é 13. E logo após a vírgula apareceu o número 2, que não é periódico. A regra é a seguinte: nós montamos uma fração, em cima nós colocamos a parte não periódica seguida do primeiro período. A parte não periódica é o número 2 e o primeiro período é 13. Então em cima nós escrevemos 213. E retiramos a parte não periódica. A parte não periódica é 2. Ficamos com 213 menos 2. E o denominador é constituído também de duas partes. A primeira parte, tantos noves quantas forem as casas periódicas. Como o período da dízima é 13, ele tem duas casas. Nós colocamos 2 noves embaixo. E esses noves são seguidos de tantos zeros quantas forem as casas não periódicas. Como a única casa periódica é o número 2, nós só temos uma casa não periódica, um único zero. Então, olha só, repetindo. Em cima, a parte não periódica seguida do primeiro período, 213.
menos a parte não periódica, 2, dividido por tantos 9 quantas forem as casas periódicas, 1 e 3, duas casas periódicas, 2 9, seguidos por tantos zeros quantas forem as casas não periódicas, uma única casa não periódica, um único zero. 213 menos 2 é igual a 211. E a resposta, 211 sobre 990. Vejam esse outro exemplo. 0,15777 e assim por diante. Outra dízima composta. O período é 7 e a parte não periódica, 15. Vamos fazer a conta. Em cima, a parte não periódica seguida do primeiro período, 157, menos a parte não periódica, menos 15. Embaixo, tantos 9 quantas forem as casas periódicas, como o período é 7 e só tem uma casa, vai um único 9. Seguido de tantos zeros quantas forem as casas não periódicas. São duas casas não periódicas, vão 2 números zeros. Fazendo a conta em cima, 157 menos 15, 142, dividido por 990. Neste caso, podemos simplificar por 2, em cima e embaixo, obtendo assim 71 sobre 450. Vamos agora falar sobre números complexos. O número complexo é o número na forma de um par ordenado. Veja a representação. O símbolo do número complexo é a letra C, e ele é um conjunto formado por pares ordenados x e y, sendo que x é um número real e y é um número real. Existem duas operações importantes entre os números complexos na forma de par ordenado. Vamos pegar um número A, um par ordenado A e B, pertencente aos números complexos, e um par ordenado CD, também pertencente aos complexos. A primeira operação é a adição. Nós podemos somar os dois pares ordenados, AB mais CD. O x resultante é a soma do x dos dois elementos, A mais C. E o y, a soma dos y resultantes, B mais D. Outra operação é a multiplicação, AB vezes CD. Aí tem uma regrinha, tem uma fórmula. Para fazer o x, você pega o primeiro multiplicado pelo primeiro, A vezes C, menos o segundo multiplicado pelo segundo, B vezes D. Aí você encontrou o x. Para encontrar o y, você faz o contrário. O primeiro multiplicado pelo segundo, A vezes D, e mais o segundo multiplicado pelo primeiro, B vezes C. Além da representação na forma de par ordenado, você também tem a forma algébrica de representar o número complexo. Veja a forma algébrica. Se nós pegarmos o par x e y, ele pode ser representado na forma algébrica por z igual a x mais yi, sendo que x é a parte real, yi a parte imaginária. Por exemplo, se nós pegarmos o par AB, ele pode ser representado por z igual a mais bi. Vamos usar agora números. Por exemplo, 1, 2 é o mesmo que 1 mais 2i. 2 menos 7, 2 menos 7i. Menos 1, 0. Menos 1 mais 0i. Opa, 0 vezes i é igual a 0. Sobra então menos 1. Esse é um número real. E 0, 1. 0 mais 1i. 0 mais 1i é o mesmo que i. Ele é chamado imaginário puro. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um abraço.